1 Pedro capítulo 2, do verso 9 até o verso 17. Diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Senhor, fale conosco pela tua palavra, como tens falado, Deus, através das músicas, das orações, através, ó Deus, da comunhão do teu povo. Fala ao nosso coração nesta hora, ó Deus, ajudando-nos a compreender a tua palavra e, ó Deus, abençoando-nos para que façamos aquilo que o Senhor nos chama a fazer, a viver como servos teus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Em 1805, um missionário chamado Cran, na América do Norte, ele começou um trabalho de evangelização numa região remota, perto de onde são hoje aqueles canyons, o Grand Canyon. E naquela época, aquela região, e até hoje, é uma região que tem uma quantidade de índios, né, norte-americanos. Eles têm as suas tribos estabelecidas ali, até os dias de hoje, eles estão lá, eles são numerosos naquela região. E este missionário, naquela época, em 1805, você pode lembrar daqueles cenários de faroeste, né? Um pouquinho, os filmes de faroeste são um pouquinho anteriores a isso, mas você pode lembrar daquela cena que ela ajuda bastante você compreender qual é a ideia. E este missionário chamado Cran, ele chegou numa pequena comunidade, numa pequena vila, e começou a evangelizar as pessoas, e a ensinar a respeito de Jesus, e a pregar o evangelho naquela região. E logo surgiu ali uma igreja, e depois de algum tempo o trabalho prosperou, mas aquela igreja, à medida que ela foi crescendo, os problemas foram surgindo, como é normal que isso aconteça aonde existe gente. Não é normal que aconteça numa igreja, mas é sempre muito previsível que o lugar onde você tem muita gente, você acaba tendo alguns conflitos. Na igreja do Senhor não deveria ser assim, mas infelizmente isso acontece. E em pouco tempo havia ali uma grande comunidade, e essa comunidade não se entendia. E o resultado foi que naquela pequena cidade, com menos de 10 anos da chegada do Evangelho, já existia 2 igrejas, e uma era dissidente da outra. Muito bem, mas apesar disso, dessas igrejas dissidentes estarem ali, Cran continuou evangelizando e fazendo aquele trabalho missionário. E ele, durante esse período que ele trabalhou lá, ele aprendeu a língua dos índios, ele aprendeu o idioma e os dialetos deles, até que chegou um dia em que ele estava apto para pregar o Evangelho para aquelas tribos e falar a respeito de Jesus para elas na sua língua nativa. E ele decidiu fazer isso. E então ele conseguiu um encontro com os líderes de várias tribos que haviam ao redor daquela pequena cidade. E ele pôde falar do Evangelho de Jesus para aqueles líderes daquelas tribos. O problema foi que quando ele terminou de pregar, eles pediram para que ele os deixasse, e eles resolveram fazer uma pequena conferência entre eles.
E depois de algum tempo, alguns minutos, eles chamaram o evangelista de novo e disseram para ele, na língua deles, e ele conseguiu compreendê-los. E ele disse o seguinte: olha, nós realmente acreditamos no que você pregou. Nós acreditamos na sua mensagem. A nossa única dúvida é a seguinte: se esse Deus é um Deus tão bom, e se todas as pessoas na cidade estão conhecendo esta mensagem, estão conhecendo esse Deus, por que na cidade as pessoas estão e continuam brigando entre si, inclusive as pessoas da sua igreja? Por que você, como nós, tem mais de uma tribo? Lá na sua cidade você tem 2 igrejas, nós sabemos disso. Se o Deus de vocês é um só, e Ele é muito bom, por que vocês estão divididos? Se o Deus de vocês não for capaz de unir vocês, nós não queremos esse Deus, porque nós somos muitas tribos, mas nós queríamos acabar com esse problema também. Nós queríamos ser uma só. Então nós não precisamos de um Deus que não seja capaz de mudar o nosso status e a nossa convivência. Nós queremos um Deus que resolva isso. Imagine a situação do pastor diante daquela fala. E eles falaram: nós vamos seguir esse Deus, se ele resolver esse problema aí. E aí esse pastor volta e reúne a direção da sua igreja e daquela igreja dissidente e diz para eles: olha, nós temos um obstáculo para evangelizar os índios. O obstáculo é a falta de comunhão. O obstáculo é a falta de unidade entre nós. E veja que situação caótica. Isso nos faz lembrar o que Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 17. No Evangelho de João, capítulo 17, Jesus faz uma oração a Deus, antes do seu julgamento e da sua crucificação, e nessa oração ele pede: Pai, eu peço que eles sejam um, como eu sou contigo, que eles sejam conosco, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Em outras palavras, Jesus já estava dizendo isso. O mundo vai crer no poder transformador de Deus, quando o mundo olhar para o povo de Deus e observar que esse povo anda junto, que esse povo abre mão de coisas pessoais, de gostos pessoais, abre mão dos seus times particulares, dos seus clubes particulares, das suas ideias personalizadas, para fazer aquilo que é a vontade de Deus juntos. Nós estamos no momento da nossa história em que estamos muito divididos. Não estamos divididos apenas por questões que são questões externas à igreja. E nós estamos divididos por questões políticas, divididos por questões ideológicas, mas estamos divididos também por questões religiosas. Nós temos sempre aquele Corinthians e aquele Palmeiras no meio evangélico, que são os arminianos e os calvinistas. Está lá, os pentecostais e os tradicionais. Em todas as cidades isso existe. Nós estamos extremamente divididos. E todos nós já ouvimos muitos sermões e belos sermões sobre unidade. Mas parece que nós continuamos desunidos. Será que o nosso Deus, o Rei bom que eu falei para as crianças, será que Ele não tem poder de nos unir? Será que o problema é com Deus? Ou será que o problema é conosco? Será que o problema é com a Bíblia? Ou será que o problema é com a forma que nós adotamos e interpretamos a Bíblia? Pois bem, nessa noite eu gostaria de chamá-los para nós observarmos as diretrizes bíblicas para o povo de Deus. Quero falar sobre diretrizes. E para falar sobre isso, eu acredito que o pastor Pedro, ele tem uma mensagem excelente para nós. Pedro era um pastorzão. E ele escreve essas epístolas, são chamadas de epístolas pastorais, porque essas epístolas, elas são cartas dirigidas especificamente para crentes, para a igreja do Senhor, para o povo de Deus, exortando o povo de Deus a viver de acordo com aquilo que nós aprendemos com o Senhor Jesus. Pedro faz isso, Tiago faz isso, João faz isso. Essas cartas, essas pequenas cartas chamadas de epístolas gerais e pastorais, elas são dirigidas para a igreja. E nessa noite eu gostaria de compartilhar um pouco disso que Pedro nos ensina, com a sua simplicidade de pescador, mas com a profundidade de alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Pedro nos dá diretrizes para a nossa vida cristã, e eu acredito que são diretrizes que precisam ser lembradas, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo, que existem essas polarizações tão severas
na nossa sociedade. E então eu gostaria de observar isso com vocês e dividir isso em pelo menos 3 partes aqui para nós agora. Primeiro, Pedro vai dizer o que nós somos em Cristo Jesus. O que nós somos. E está aí, você pode observar no verso 9. Pedro diz a respeito do povo de Deus: vocês são, ou vós porém sois, raça eleita. Ou seja, nós somos um povo separado de Deus. Nós somos uma nação de Deus. Tanto que ele vai afirmar isso, ele diz: vocês são nação santa, são raça eleita. Ele está dizendo: olha, vocês são um povo que Deus separou vocês do mundo. Quando é que Deus fez isso? Quando Ele enviou o Espírito Santo dele em você, e o Espírito Santo de Deus entrou no meu e no seu coração, e nos fez crer em Cristo Jesus. Quando isso aconteceu, Deus nos separou do mundo. Por que Ele nos separou do mundo? Porque Ele nos fez reconhecer quem é o Senhor sobre a nossa alma. Ele nos devolveu a visão que o pecado nos roubou. Ele quebrantou o nosso coração que vivia duro e que não reconhecia o amor de Deus. Ele nos fez responder às questões elementares da vida. Ele nos fez saber que existe um Deus. Foi Ele que trouxe todas as coisas à existência. Ele estabeleceu para nós um reino, e o Senhor desse reino é o seu Filho, Jesus Cristo. O seu Filho pagou o preço pela vida de cada um de nós. O seu Espírito foi colocado em nós, para que nós pudéssemos vê-lo, reconhecê-lo, sentir o seu amor. Ele nos deu promessas, e Ele nos mostrou que nós somos um povo separado, um povo que convida as pessoas desse mundo a conhecerem a Cristo Jesus, e a também participarem deste reino, onde o Rei é bom, onde o Rei é misericordioso, e a sua misericórdia dura para sempre, como nós lemos nesta noite. Nós somos então um povo separado, uma nação escolhida de Deus, separada, mas não apenas isso. Ele diz que nós somos sacerdócio real, ou seja, Ele nos fez embaixadores dEle nesse mundo. Nós somos representantes desse reino aqui na terra. O Senhor nos deu um ofício, uma missão. E que missão é essa? É a missão de transmitir ao mundo as palavras desse rei, de transmitir ao mundo as promessas desse rei, de falar para o mundo a respeito da esperança que esse rei traz para a nossa vida. Em contrapartida, como sacerdotes de Deus, nós temos o dever de, diante de Deus, interceder por esse mundo. Esse era o papel do sacerdote no Antigo Testamento. Ele fazia intercessão diante de Deus, em nome do povo. E Deus falava com ele, e ele transmitia ao povo aquilo que Deus falava. Portanto, esse sacerdote, ele cumpria um papel de mediador, era um ofício de mediação. E Pedro nos diz que nós somos uma nação de Deus, um povo exclusivo de Deus, separado de Deus, e Deus nos concedeu um ofício. Que ofício é esse? É o ofício de sacerdotes de Deus nesse mundo. Ou seja, nós temos uma responsabilidade com esse mundo. Então, Pedro nos ensinando quem nós somos, ele está dizendo: olha, nós somos um povo separado de Deus, nós somos uma nação santa, nós somos oficiais de Deus. Temos um ofício, somos sacerdotes do Deus vivo sobre essa terra. Mas não apenas isso, ele diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, Deus nos comprou. Ele não apenas nos criou, mas Ele nos comprou. E quando foi que Deus comprou a minha vida? Deus comprou a minha vida quando Ele enviou o Filho dEle, e o Filho dEle tomou o meu lugar lá na cruz do Calvário, e derramou o sangue dEle pela minha redenção. Eu fui comprado com o sangue de Cristo. Eu não sou de mim mesmo, como Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 13. Nós não pertencemos a nós mesmos, mas nós somos santuários de Deus. Ou seja, nós somos uma nação santa, nós somos um povo separado, uma raça eleita, um povo separado nesse mundo. Nós somos de propriedade exclusiva de Deus. Nós temos um ofício, que é o ofício de sacerdotes desse mundo. E além disso, Pedro diz na continuação: a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos servos de Cristo Jesus. Nós servimos a Ele, nós somos trabalhadores nesse reino, nós somos escravos de Cristo por amor, porque Ele nos amou de tal maneira, e Ele nos alcançou com este amor tão grande,
que nós agora somos impelidos a servir a Ele. Paulo diz, eu sou escravo de Cristo, sou prisioneiro de Cristo. E Pedro está dizendo, tudo isso que Deus fez, nos separou como nação, nos santificou, nos tornou propriedade exclusiva dEle, nos deu um ofício de sacerdote, para o quê? Para servirmos ao Senhor Jesus. Nós temos um Senhor sobre a nossa vida. Ontem eu estava falando isso para os adolescentes. Qual é a força que me move a viver uma vida diferente? É aquilo que Deus fez de mim, aquilo que eu sou agora. Eu sou um povo de Deus, uma nação de Deus. Eu sou um povo separado de Deus. Eu tenho um ofício de ser um sacerdote deste mundo. Eu sou de propriedade exclusiva de Deus. Eu sou um servo de Jesus Cristo. Ele é Senhor sobre a minha vida, Ele é dono da minha vida. É isso que nós somos. Bom, por que Pedro está dizendo isso para aquela igreja, para aquela congregação? Porque não há outra maneira de dissuadir um crente de viver uma vida parecida com o mundo, a não ser lembrá-lo, ou pelo menos, pela primeira vez, notificá-lo daquilo que ele é. E é isso que Pedro está dizendo. Gente, por que a nossa vida tem que ser diferente do mundo? Por que nós não podemos fazer coisas que o mundo aprova? Coisas que necessariamente não são um crime, ou que aos nossos olhos não parecem pecado. Bom, eu tenho que fazer primeiro porque eu sou o povo de Deus, eu faço parte de uma raça eleita, separada, eu tenho um ofício de sacerdote, sou representante de Deus no mundo, e eu intercedo por esse mundo diante de Deus. Eu fui comprado pelo Senhor, eu sou de propriedade exclusiva dEle, e eu sou servo de Cristo, ou seja, eu não sou de mim mesmo, eu não me pertenço. E aquilo que eu devo viver, e aquilo que eu devo fazer, não é determinado pelas minhas opiniões e nem pelos meus gostos pessoais. Mas aquilo que eu devo viver, e aquilo que eu devo fazer, e aquilo que eu devo dizer, é determinado por aquilo que o meu Deus aprova ou reprova. É assim que funciona. Então quem sou eu? Eu sou parte de uma nação santa de Deus, separada. Eu sou um sacerdote real, eu pertenço a um rei, eu tenho um rei sobre a minha vida, Ele é dono da minha vida, eu o sirvo, sou escravo dEle, Ele é Senhor sobre mim. Isso muda tudo na nossa vida, muda tudo. Então quem eu sou? Eu sou assim, é assim que você é assim que o Senhor Jesus nos chamou a ser. Ele nos deu uma nova identidade, é uma nova vida. Eu tenho uma direção completamente diferente, por causa daquele que é Senhor sobre mim. Continuando no texto, na segunda parte do texto, a partir do verso 11, o texto me diz o que eu devo fazer com essa identidade que eu recebi. Uma vez que Pedro diz quem eu sou, agora Pedro vai dizer o que nós que somos parte desse povo, que somos essa raça eleita, que somos esse sacerdote, que somos propriedade de Deus, que temos um rei, que somos escravos desse rei, como é que nós devemos viver, o que nós devemos fazer? E ele diz no verso 11, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a vossa alma. Veja só, agora Pedro está dizendo, se você entendeu a sua identidade, então você já concluiu que nessa terra você é forasteiro, você é estrangeiro, nós somos forasteiros. E Pedro diz, gente, pela sua nova identidade, você já entendeu que você não pertence a esse mundo. Você é um estrangeiro aqui, você é um peregrino aqui, você é um forasteiro, andando em terra estranha. É essa a nossa posição. Foi isso que Cristo fez conosco. Bom, vamos entender isso. Pastor, eu nasci nessa cidade, eu nasci nesse país, eu nasci nesse continente, eu sou desse mundo. Eu nasci nesse período, nesse tempo da história da humanidade, eu sou desse mundo. Veja bem, o que acontece é que este mundo se desviou de Deus. Desde lá do princípio com os nossos pais, Adão e Eva, esse mundo se desviou de Deus. E esse mundo deixou de viver a partir das ideias de Deus, para viver a partir das suas próprias ideias. E foi se afastando de Deus, e o homem passou a andar pelos seus próprios caminhos. Quando Deus interfere na caminhada de alguns homens, como fez na vida de cada um de nós, ou como talvez esteja fazendo hoje na vida de alguém que está ouvindo essas coisas, quando Deus interfere para mudar o curso da nossa história.
para nos tirar desse curso que nós seguimos como moradores deste mundo, desobediente a Deus, deste mundo que rejeita o Senhor, e Cristo nos tira desse mundo, e Ele nos faz estrangeiros e forasteiros. Por quê? Porque Ele diz, esse mundo está em ruínas, porque este mundo jaz no maligno, esse mundo está perdido, esse mundo tem os dias contados, e o meu Pai fará novo céu e nova terra, e aí sim nós teremos uma pátria eterna, celestial, onde ninguém mais vai morrer, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais morte, como acabamos de cantar, nesse mundo perfeito, onde não haverá conflitos, nesse mundo onde não haverá desigualdades, nesse mundo onde não haverá corrupção. Essa é a nossa pátria, essa pátria um dia há de chegar, e a partir do momento em que o Senhor entra na minha vida e me dá essa nova identidade, eu passo a ser forasteiro nessa terra. E como forasteiro, Pedro me insta, me exorta, para que eu me abstenha, para que eu abdique daquilo que é próprio da vida daqueles que são daqui, deste mundo, porque agora minha pátria é outra. Eu gosto muito de uma maneira que Paulo coloca as mesmas coisas que Pedro está colocando aqui, lá em Filipenses capítulo 3, Paulo diz, não que eu já seja perfeito, que eu tenha alcançado a perfeição, mas eu corro para conquistar aquilo para o qual eu fui conquistado. O que Paulo estava dizendo? Ele está dizendo assim, olha, eu ainda não sou perfeito, mas Jesus me comprou com o sangue dele na cruz, para me aperfeiçoar, para me tornar perfeito. Ou seja, Cristo me tirou deste curso, deste mundo, e me colocou numa nova direção. Eu ainda tenho defeitos, tenho problemas, mas Cristo me conquistou para ser perfeito, e eu estou caminhando em direção a isso. Antes eu estava na direção contrária, mas agora eu sei que Cristo me conquistou para ser perfeito, e eu ainda não sou, mas eu vou correndo nessa direção, porque foi para isso que Deus me conquistou. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que eu estava indo junto com toda essa civilização, numa direção que é uma direção que termina em morte. Cristo me salvou e me tirou dali, e me colocou numa nova direção, que se conclui com vida, e vida eterna. E Ele me conquistou para viver eternamente. Então agora, como eu sou cidadão de uma nova terra, o meu destino é outro, eu corro na direção desse destino, largando este curso, que era o curso onde eu vivia, e voltando a minha vida em direção àquilo para o qual eu fui chamado para ser. Eu fui chamado para ser nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, servo do Deus vivo. É para lá que eu vou, é nessa direção que eu vou. E Pedro está dizendo aqui, meus irmãos, uma vez que vocês entendem que vocês têm uma nova identidade, que vocês são forasteiros nessa terra, sigamos então na direção correta, na direção que Deus nos colocou. Para fazer isso você tem que largar, se abster, abdicar das coisas que são próprias de quem está indo na direção contrária. E quais são essas coisas? Pedro diz que são, vejam bem, olhe lá, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, que vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma. Paulo está falando sobre todo tipo de sensação que me leva a pecar. E por que Pedro tem que fazer essa exortação? Porque não é algo fácil. Porque eu não estou falando de uma coisa que está fora de mim, mas eu estou falando de coisas que existem dentro de mim, que habitam no meu coração, que são produzidas pela minha carne, pela minha natureza pecaminosa. Que o Espírito Santo produz em mim uma nova atitude, novos frutos. Mas essa velha natureza continua ali, e de alguma maneira ela continua a produzir essas sensações. E Pedro agora diz para mim, uma vez que você sabe qual é a sua identidade, você não pode dar vazão àquilo que faz guerra contra este novo homem que você é, que faz guerra contra a sua identidade. Independente, esse é o ponto, independente disso ser aprovado por você, ou pelas pessoas desse mundo, pela cultura desse tempo. Abra lá em Gálatas capítulo 5, Gálatas, uma carta do apóstolo Paulo,
onde Paulo fala sobre os frutos do Espírito, mas antes de falar dos frutos do Espírito, ele cita quais são os frutos da carne. O que são essas paixões da carne que Pedro cita aqui? Veja, Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16. Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis mais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, veja lá, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O que Paulo está dizendo aí, é o mesmo que Pedro está dizendo, é que as pessoas que têm essa nova identidade, elas não andam na prática dessas coisas. Muito pelo contrário, Pedro nos chama e nos exorta, e é o que realmente precisa acontecer na vida de um crente, é que nós nos abstenhamos dessas coisas. São sensações que vão brotar no nosso coração, que vão brotar na nossa mente o tempo inteiro. Mas o slogan do nosso tempo e da cultura deste mundo, onde nós somos forasteiros, é outra. O slogan desse mundo é o seguinte: você precisa sair do armário. Você precisa ser você mesmo. Você precisa dar vazão às coisas que você gosta. Porque quanto mais você fizer as coisas que mais você gosta, mais você vai ser autêntico e mais você será feliz. Será que é isso mesmo, gente, o caminho da felicidade? Será que é isso mesmo? Paulo diz que não. Jeremias diz que não, porque Jeremias diz que o nosso coração, ele é inventor de males. Ele é desesperadamente corrupto e maldito o homem que confia num outro homem, confia no seu próprio coração. Lá em Salmos nos ensina a respeito disso. O nosso coração é inventor de males, então você não pode confiar nas suas sensações. Ah, pastor, mas e a cultura do nosso tempo? A cultura não é um bom guia para a minha vida? De forma alguma. Porque a cultura de todos os tempos, em todas as épocas e de todos os lugares, ela está direcionada por ideologias que a compõem. Por exemplo, nos nossos dias, prostituição é uma coisa normal. Absolutamente normal. E ai do pai que começar a pegar no pé dos filhos por praticar sexo fora do casamento, ou antes do casamento. O que é prostituição? Não, pastor, prostituição não é só quando a pessoa faz sexo por dinheiro? Não, biblicamente não. Prostituição é uma pessoa que se entrega a prazeres fora de uma relação que seja uma relação aprovada por Deus. Sexo é para ser praticado dentro de uma relação matrimonial. Toda relação sexual fora de uma relação matrimonial ou é adultério ou é prostituição. Mas nos nossos dias, os pais sábios, eles colocam lá uma cama de casal no quarto de visita, para que os filhos fiquem à vontade, porque é melhor que eles façam o que eles têm que fazer em casa, do que fazer na rua. Essa é a cultura do nosso tempo. Uma cultura que bate palma para filhos que se declaram homossexuais. Essa é a cultura do nosso tempo. A cultura do nosso tempo é a cultura que quer pôr na nossa cabeça que uma coisa chamada ideologia de gênero, que não tem embasamento científico, que não tem embasamento na ciência, na biologia, é algo natural e é algo que deve ser aceitado pelas pessoas. A cultura do nosso tempo diz que uma criança de 5, 6 anos tem competência para dizer o que ela é. Para chegar para o pai e para a mãe e dizer: oh, eu sou uma menina no corpo de um menino. Quando Paulo diz que estas paixões que militam na nossa carne, que são frutos da carne, como prostituição, como as impurezas, e quando ele fala impurezas, está falando dessas coisas que eu estou citando, como a prostituição. Quando Paulo fala dessas coisas, ele está falando de coisas que estavam impregnadas na cultura do seu tempo.
Para você entender, na cultura do primeiro século, os homens romanos, na sua totalidade, eles eram bissexuais. Eles tinham a sua esposa, mas por uma obrigação de procriação, mas eles não sentiam prazer com as mulheres. Os adolescentes, homens, eles eram usados como ferramentas, objetos sexuais. Nós estamos vivendo um momento em que estas sensações da carne estão sendo cultuadas no nosso tempo, e as pessoas estão batendo palma para as distorções. A cultura do nosso tempo promove isso como se essas coisas fossem boas. E se você quiser ser louvado pela cultura dos nossos dias, nesse tempo você tem que assinar embaixo dessas coisas. Porque qualquer um que decida abrir a boca para falar contra essas coisas, vai sofrer lixamento público, como muitos têm sofrido. Então, quando Pedro diz que eu tenho uma nova identidade, ele está dizendo, sabe por que você precisa se abster? Você precisa se abster primeiro porque são frutos da carne, e não fruto do Espírito. E segundo, você tem que se abster porque você tem uma nova identidade. Você nessa terra é forasteiro, então você não abraça a cultura desse mundo, mas você é chamado a abraçar a cultura de Deus. Você é chamado a abraçar um modelo de vida semelhante ao modelo de Jesus. Você é convocado, é exortado a abster-se de coisas que para as pessoas do seu tempo parecem ser normais, mas não são. Você é chamado a abster-se de coisas que você talvez diga, pastor, mas o que tem de errado nisso? Vamos sair lá do campo da moralidade, e vamos cair em outro campo. Entre os frutos da carne está citado lá, entre outras coisas, inveja, ganância, mentira, glutonaria. Pastor, olha, Deus me deu em abundância, graças a Deus, eu posso comer bastante, não estou cometendo nenhum pecado comendo muito. Está sim. Você está cometendo um pecado contra o templo do Espírito Santo de Deus, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E quando você se entrega à glutonaria ou à bebedice, você está pecando contra o seu corpo. Você está pecando contra uma norma da palavra de Deus, como um modelo que é estabelecido para a sua nova identidade. Eu não posso. Pastor, mas e a sensação gostosa de comer até não aguentar mais? Quando a Bíblia fala de sensualidade, a gente tem a falsa ideia de que ela está falando só de coisas relacionadas a sexo. Mas quando a Bíblia cita sensualidade, ela não está falando de sexo. Ela está falando de toda forma de sensação. Isso vai tanto da sensação que você tem quando você come um doce, quanto as sensações que você tem quando você pega o seu carrão e passa todos os limites de velocidade e atinge os 180 por hora. Ela está falando da sensação que você tem quando está assistindo aquele filme de ação e tem lá um cara igual aquele Rambo, assim, atirando e matando todo mundo, e você fala, yes! Sensações precisam ser medidas e precisam ser contidas à luz da nossa nova identidade. É isso que Pedro está dizendo. E quando Pedro usa esse termo, vos abster, ele está, entre outras coisas, trazendo a ideia ao nosso coração que são coisas que estão presentes na minha vida e que não são os outros que vão colocar um ponto final nelas. Quando ele fala abster, você está dizendo, isso é uma tarefa sua. Seu pastor não pode fazer isso por você. Seu pai não pode fazer isso por você. Seu filho não pode fazer isso por você. Sua esposa não pode fazer isso por você. É você diante de Deus. E o motivo, ele já deu no primeiro ponto, é a sua nova identidade. Pastor, mas eu não me sinto bem, eu não me sinto à vontade, eu não tenho força. Quem foi que disse que isso é uma questão de sentir? Quem foi que disse? Isso é uma questão de disciplina que alguém tem, quando entende qual é a sua verdadeira identidade. Quer um exemplo bem prático?
Se o seu patrão hoje, você que é funcionário aí de alguma empresa, chega para você e fala assim: meu querido, é o seguinte, você vai trabalhar no Canadá a partir do ano que vem. Então se prepare aí, a não ser que você queira pedir as contas, mas nós vamos colocar você lá no Canadá para você desenvolver o trabalho. Então você tem o seguinte, você tem 8 meses para aprender a falar o mínimo que você consegue de inglês, porque você não vai poder passar fome. O que você vai fazer? Você vai ter que abandonar aquele discurso de falar assim: pastor, eu sou péssimo com línguas, não consigo aprender. E você vai aprender. Sabe o que você vai aprender? Disciplina. Porque você vai entender que você vai morar numa nova pátria, e se você quiser comer, se você quiser se relacionar, se você quiser transitar nesse lugar, você vai ter que aprender como as coisas funcionam lá. A começar pela língua. Então às vezes a gente fica como crente usando alguns subterrâneos, eu preciso sentir. Não é uma questão de sentir, meu irmão, é uma questão de entender. A fé não é misticismo, a fé envolve razão. Eu preciso entender, eu tenho uma nova identidade, ela me foi dada por Deus, pela sua misericórdia, e agora eu sou obrigado, pela minha nova identidade, a ter um comportamento diferente. Vou dar um exemplo mais fácil de você entender ainda. Imagina que você é um jogador de futebol, foi contratado pelo Corinthians, mas você torceu a vida inteira para o Palmeiras. Só que agora você é contratado do Corinthians. Dá para sair no domingão com a camisetona do Palmeiras andando por aí? Não dá. Por que não dá? É uma questão muito simples. Você não se pertence mais, você pertence ao Corinthians. Quem entende de futebol aí, se eu estiver errado, pode me contradizer. Mas é assim que funciona. Tem os patrocinadores da camisa do Corinthians, que não vão querer ver você com a camisa do Palmeiras, com os patrocinadores do Palmeiras. É simples. Mas se for olhar pela minha vontade, eu não largo o verde de jeito nenhum. Mas não é a sua vontade, meu querido. É a sua nova identidade. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nação santa, povo separado, raça eleita, sacerdócio real, forasteiro nessa terra. Eu não vou andar com as mesmas sensações que as pessoas desse mundo andam. Por quê? Porque eu tenho uma nova identidade. Pastor, é difícil? É muito difícil. É por isso que Deus colocou o Espírito Santo dele em nós. Porque através do nosso próprio esforço isso não seria possível. É por isso que eu preciso orar e depender de Deus todos os dias, porque se não for, por isso eu não vou conseguir. Bom, pastor, qual o propósito disso então? Eu já sei qual é a minha nova identidade, eu sei o que eu devo fazer, que é me abster dessas paixões todas, que fazem parte da vida das pessoas desse mundo, que são consideradas normais. Eu não vou entrar em cada uma delas, porque senão isso ia se estender demais, mas vocês são inteligentes e vocês sabem. Qual o propósito desta minha nova identidade com esse novo código de comportamento? Aí mesmo no verso 12 diz assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Pedro está dizendo, o motivo pelo qual eu tenho que fazer isso, primeiramente é óbvio, é por causa da minha nova identidade. Mas o segundo motivo pelo qual eu devo fazer isso, o propósito pelo qual Deus me dá novas diretrizes para a vida, é por causa das pessoas que ainda não conhecem esse Deus. Lembra do exemplo da tribo que eu citei lá no início? Como que esse mundo vai crer em Deus se eu continuar vivendo e tendo a minha vida movida pelas mesmas sensações com as pessoas desse século? Como que as pessoas vão se convencer de que elas estão no caminho errado se eu abraço a mesma cultura delas? Se eu ando louvando e exaltando as mesmas coisas que elas exaltam? Como que este mundo vai glorificar a Deus e parar de falar mal de crente? Não é aumentando a quantidade de pregação, mas é o exemplo de vida. Quando nós estamos divididos, quando nós nos degladiamos, quando nós brigamos entre nós descredenciamos a divindade de Cristo aos ouvidos das pessoas desse mundo. Jesus disse, eu
peço que eles sejam um, como eu sou contigo, para que eles sejam um conosco, e o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, quando nós obedecemos a palavra de Deus e nos abdiquemos das sensações próprias desse mundo, da cultura desse mundo, para viver o modelo que nos é oferecido por Cristo Jesus, inclusive de comunhão, de unidade. O mundo olha para a igreja e, ao invés de falar mal dela, eles só conseguem admirá-la. E no dia da visitação aqui, não está falando do último dia, mas está falando do dia em que essa pessoa for convertida, no dia em que ela ouvir o Evangelho, ela vai glorificar a Deus e vai dizer assim: foi por causa da unidade do seu povo que eu criei no Evangelho. Já pensou que testemunho extraordinário esse? Imagine pessoas entrando na igreja e dizendo: olha, eu entrei aqui porque eu passei a admirar a maneira como vocês vivem. E eu disse: eu quero essa mesma vida para mim. Eu quero esse mesmo rei bom para o meu coração. Já imaginou que coisa poderosa? Nós, como povo do Senhor, individualmente nós somos diferentes e temos diversidade de tudo. Mas nós devemos viver unidos por causa da nossa identidade, por causa das diretrizes da nossa vida e por causa do propósito de Deus com a igreja. O Senhor nos chamou para ser a agência do reino de Deus. Nós temos que ser diferentes. Porque se nós formos como os grêmios que tem por aí, as agremiações, os clubes, cheio de gente, uma mordendo a outra, nós não vamos impactar esse mundo. Por último, qual deve ser a principal característica nossa durante a nossa caminhada aqui nesta terra, como forasteiros até o último dia, o dia que entraremos na nossa verdadeira pátria? Uma palavra que define o comportamento que nós cristãos devemos ter neste mundo é a palavra sujeitar-se. Este verbo precisa ser conjugado por todos nós, para com todas as pessoas, começando pelos nossos irmãos crentes, pelos nossos amigos não crentes, pelos nossos familiares, para com as autoridades, seja elas quais forem. Quando Paulo fala a respeito da prática da vida, tanto na carta aos Efésios, quanto na carta aos Gálatas, quanto na carta aos Romanos, Paulo sempre vai chegar num lugar e vai dizer o seguinte: é importante que vocês se amem, amem-se uns aos outros, e considerem o outro superior a si mesmo, colocando as necessidades do outro acima das suas necessidades. E Pedro, que não contradiz Paulo, ele vem e diz a mesma coisa. Veja o verso 13: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Não é por causa da instituição, instituições são falhas, mas é por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo de malfeitores, como para o louvor daqueles que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Sujeitai-vos uns aos outros. A ordem de Pedro para a nossa vida é que, como forasteiros, o fato de eu ter uma outra pátria, não significa que eu posso espizinhar nessa daqui. E esse é o alerta que Pedro faz. O fato de eu ter um outro rei, que não o rei dessa pátria, mas um rei eterno, não significa que eu posso espizinhar sobre o rei que está aqui. O fato de eu pertencer a uma outra nação, uma nação santa, e aguardar uma pátria celestial, não significa que eu devo refugar aquela onde eu estou, aonde eu nasci. Muito pelo contrário, eu devo me sujeitar às autoridades que lá em Romanos capítulo 13, Paulo diz que são instituídas por Deus. Muitas vezes autoridades duras para corrigir aqueles que precisam ser corrigidos.
E como Pedro diz aqui, estas autoridades, elas ascendem ao poder com uma autorização de Deus. Para quê? Para castigo de malfeitores e para o louvor, para elogiar aqueles que fazem o bem. Portanto, o último versículo, verso 17, resume bem o que é isso. Pedro diz o seguinte: você é forasteiro nessa terra, tem uma nova identidade, tem uma convocação de Deus a se abster das sensações que são aprovadas no mundo, mas são reprovadas por Deus. Então, o modelo que você deve resumidamente adotar para a sua vida é: tratai todos com honra, e os desonrados, trata com honra, e os que me ferem, trata com honra. Esse é o caminho do tratamento. Por quê? Porque a minha nova identidade exige isso de mim. O rei da minha vida me deu o exemplo. O rei da minha vida, ele foi crucificado por homens pecadores, e quando ele estava sendo crucificado, ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Preciso dizer mais alguma coisa? Tratai a todos com honra. Segundo, amai os irmãos. Ou seja, é simples assim, não tem desdobramentos, especificações. É simples, amai os irmãos. Ah, pastor, eu preciso que Deus faça uma obra no meu coração para eu amar, porque o meu coração está duro em relação a fulano. Gente, amor não é pozinho mágico, isso é coisa de desenho animado, né? Que passa lá um cupido em cima, espalha um pozinho lança uma flecha lá, aí o amor acontece. Amor é decisão, amor é dedicação, amor é doação. Então, o que eu preciso fazer para amar? Eu preciso primeiramente entender que essa é uma ordem do rei da minha pátria. Ele me mandou amar como ele ama. Então, por que eu vou amar? Porque eu estou sentindo? Não, porque Deus me mandou fazer isso, e fazer isso de forma verdadeira, íntegra. Não vou chegar lá mentindo. É melhor eu chegar e dizer assim: olha, nós somos muito diferentes, eu não concordo muito com as suas ideias, mas nós somos da mesma pátria. E eu, diante de Deus, estou assumindo um compromisso que eu vou te amar, mesmo com as diferenças. E eu só vou oferecer a você aquilo que é próprio de alguém que ama. No começo vai ser meio estranho, vai parecer assim uma coisa meio esquisita. Mas com o tempo as coisas se ajustam. Isso é amor. E é esse tipo de amor que funciona. Sabe por quê? Conversa com seu avô e com a sua avó que teve o casamento combinado pelos pais. E um não conhecia o outro. E de repente os dois são colocados dentro da mesma casa e falam assim: vocês estão casados agora. Esse é o tipo de casamento que faz bodas de ouro. Faz bodas de diamante. Participei de uma festa esses dias. Sabe por quê? Porque quando um enxergou ao outro, uma decisão foi tomada, a decisão de amar. Não é pozinho mágico, não é sensação. Sensação é boa, quem disse que não é? Mas casamentos que são fundamentados em cima de sensação, quando a sensação acaba, o casamento acaba também. Relacionamento fraterno na igreja, que é fundamentado em cima de sensação, acaba, porque um dia você vai passar por todas as famílias da igreja. E quando passar por todas, aí você decide mudar de igreja, porque você já tentou amar todo mundo na base da sensação. Aí não deu, porque você descobriu que todo mundo tem defeito. Aí o que você faz? Vamos mudar para outra igreja, né? Sabe a piadinha do camarada que foi, piada mesmo, né? É história, não aconteceu. O cara ficou isolado numa ilha, né? Aí ele foi lá e construiu uma casa para ele, né? E aí construiu uma igreja. É só ele sozinho lá na ilha, ficou. Depois de uns 10 anos, chegaram lá e tinha lá 4 casas. Aí falou: o que é essa casa aqui? Essa daqui eu fiz, que é a minha casa onde eu moro. E o que é aquela outra ali? Aquela ali é a minha primeira igreja. E o que é aquela segunda do lado? Aquela é a minha segunda igreja. Não é porque eu não me dei bem na primeira, eu mudei para aquela, fiz uma segunda. E aquela outra, aquela é a minha terceira igreja. Mas tem mais alguém com você? Não, só eu mesmo. Pedro diz: tratai a todos com honra, amai aos irmãos. Nós somos de uma mesma pátria, temos o mesmo Deus.
Não é fácil, mas o Espírito Santo de Deus habita no meu coração e habita no coração do meu irmão. Eu tenho um ponto de contato com ele. Nós somos batizados no mesmo Espírito. Eu tenho 2 pontos de contato com ele. Nós somos salvos pelo mesmo sangue. Eu tenho 3 pontos de contato com ele. Nós somos guiados pela mesma palavra. Tem 4. Oh, gente, olha quanta coisa a gente tem em comum uns com os outros. E se a gente começar a buscar, nós vamos descobrir que é muito mais do que isso. Dá para a gente se amar sim, não tenha dúvida. Por último, temei a Deus. Isso é óbvio. Deus é Deus e nós somos criaturas. E temer a Deus é reconhecer a divindade de Deus e a nossa humanidade. E honrai o rei. Ou seja, tem um rei onde você vive, ele foi posto lá por Deus. E ainda que ele pense diferente de você, você tem que honrá-lo. Porque a autoridade que ele recebeu não veio de outro lugar, senão das mãos do Todo-Poderoso Deus. Essas são as diretrizes para as nossas vidas. E eu quero encerrar esse momento de exposição da palavra de Deus com oração. Mas eu quero continuar falando mais um pouquinho, eu quero que você me aguarde. Nós vamos tratar alguns outros assuntos rapidamente antes de encerrarmos o culto. Então pode segurar um pouquinho, Bruno, eu quero orar. Gostaria que você fechasse seus olhos agora. Pedir, Senhor, me ajude, porque eu não quero que nenhuma tribo por aí, como a história lá do pastor Cran, nenhuma tribo fique sem Cristo por causa do meu mau exemplo. Então, Senhor, me ajude a entender que eu tenho uma nova identidade, que eu tenho que ter um novo proceder, e que ainda que todas as minhas sensações me chamem a fazer alguma coisa, se isso for descredenciar o Senhor, me ajude a me abster disso. Me ajude a fazer aquilo que agrada ao Senhor. Inclusive, o que é principal, me sujeitar aos meus irmãos, me sujeitar às autoridades desse mundo, me sujeitar ao rei, me sujeitar ao Senhor, me sujeitar às pessoas que são do mundo, mesmo que elas estão na contramão, mas eu preciso considerá-las, preciso amá-las, como Cristo nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Vamos orar, vamos pedir isso ao Senhor. Ó bondoso Deus, nos ajude, Senhor, porque temos, ó Pai, vivido tempos conflituosos, e nesses tempos conflituosos, nós continuamos tendo, da parte do Senhor Jesus, a missão de sermos sal e luz. Mas, ó Deus, nós queremos diante do Senhor humildemente reconhecer que é difícil demais para nós. É muito difícil, Senhor. É muito difícil vencer as sensações que estão movendo o nosso coração, que estão dentro de nós. Somente por uma ação sobrenatural do Senhor com o Teu Espírito, nós podemos vencer isso. Por isso, nessa noite, a nossa oração é: Senhor, encha-nos com o Teu Santo Espírito, para nós entendermos e vivermos essa nova identidade que o Senhor nos deu, de nação santa, de povo eleito do Senhor, de, ó Deus, propriedade exclusiva Tua, de, ó Deus, sacerdócio real, ofício nesse mundo. Ó Deus, esse chamado do Senhor a servirmos ao Senhor, esse é o motivo pelo qual eu devo me abster das coisas, mas eu só vou conseguir fazer isso, ó Deus, se o Teu Espírito operar no meu coração, e eu juntamente com os meus irmãos, junto com esta igreja, junto com todos que nos acompanham de longe, nós clamamos ao Senhor: nos ajude, ó Deus, a viver esta nova identidade, nos ajude, Senhor, a nos abster das paixões que nós nutrimos na alma, nos ajude a entender, ó Deus, que o Senhor nos deu uma nova direção, e é para lá que nós devemos ir. Ó Deus, nos ajude enquanto nós andarmos por essa terra, mesmo sendo forasteiros, que o Senhor nos ajude a honrar este lugar, a dar um bom exemplo como Cristo deu quando Ele esteve encarnado neste mundo, como forasteiro também. Nos ajude, Senhor, a cumprir a missão que o Senhor nos deu, a missão de amarmos como Jesus nos amou, a missão de espalharmos esta mensagem do Evangelho. Para isso, ó Deus, ajuda-nos a termos um bom proceder aqui, honrando o Senhor, mas, ó Deus, também honrando uns aos outros, amando uns aos outros, temendo ao Senhor e honrando o Rei dessa terra, o Rei humano que está aqui. Essa oração nós fazemos ao Senhor nesse momento, humildemente, reconhecidos, ó Deus,
que temos falhado muito nesse processo e que precisamos do agir do Senhor nas nossas vidas. Que a gente não fique colocando a culpa nos outros, a culpa nos sistemas, mas que a gente entenda, ó Pai, que somos nós, cada um de nós, que precisamos melhorar nas diretrizes que, ó Deus, coordenam e que conduzem a nossa vida. A Tua palavra é a nossa única regra de fé e prática. Que nós ouçamos a palavra e que nós nos deixemos conduzir por ela. É a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém.